bem-vindo de volta, é um prazer recebê-lo. Obrigada por estar aqui para a gente falar de um assunto tão sério, que tem um nome bonitinho, mas na verdade a doença é terrível, né? Ela. É sim, Sara. Obrigado primeiro aí mais uma vez pelo Ver Mais, obrigado para você, obrigado pela RIC TV. Imagina. Agradeço mais uma vez a oportunidade da gente chamar a atenção para uma condição tão importante e desconhecida e que leva as pessoas a buscarem tratamentos diversos, sem evidência científica e que acabam gastando toda a possibilidade ali do recurso familiar em torno de tratamentos que não são realmente eficazes e deixamos nesse momento de ganhar e fazer os tratamentos que realmente fazem diferença na vida dessa pessoa e da família, né? Porque a gente diz que o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, assim como várias doenças, é um diagnóstico familiar. Exatamente. Não porque ela é familiar em todas as vezes. A forma genética, a forma familiar, ela é menos de 5%. Mas a família acaba convivendo com uma pessoa com dificuldade de movimentação, de respiração, de deglutição, né? Ela é diferente da esclerose múltipla, que a gente mais conhecida. O que é exatamente ela? A esclerose lateral amiotrófica, ela faz parte de um grupo de doenças chamadas doenças do neuromotor. Tá. Né? Ali a gente consegue ver eventualmente algumas características. Se você quiser levantar aí ali, sim, do ladinho para mostrar, pode ser, doutor, pode ir ali ao lado. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela faz parte de uma doença, de um grupo de doenças chamadas doenças do neuromotor. Ok. Essas doenças, elas podem acometer tanto o primeiro neurônio motor, que ele nasce aqui, né, na região cortical do cérebro. Aqui a gente tem o cérebro, aqui a medula, aqui sai pela medula, forma o nervo e vai chegar até o músculo. Então, ela acomete tanto o primeiro neurônio motor. Mas o primeiro neurônio motor pode ser acometido puramente no AVC, por exemplo. Eu posso ter um AVC, a falta de circulação, aqui gera uma alteração no primeiro neurônio motor. No segundo neurônio motor, porque o primeiro ele faz a comunicação, é como se fosse, digamos assim, uma comunicação de uma célula que vai avisar a outra o que ela tem que fazer, e pega o segundo neurônio motor. Então, é uma doença que acomete tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo pode ser visto, por exemplo, num trauma raquimedular, numa hérnia de disco, ele pode ser visto numa lesão da medula. Aqui você citou também a esclerose múltipla, pode ser acometida aqui, só nessa região aqui no primeiro neuromotor e levar essa condição. E quais as consequências disso para a pessoa, doutor? É a função do músculo, né? Então, assim, eu tenho o acometimento do neurônio que tem que avisar o músculo que ele tem que funcionar. E daí? E se ele passa a não repetir, a não avisar, ele passa a não funcionar. Isso pode ser tanto a musculatura da movimentação do rosto, para engolir, para falar, para respirar, para movimentar os braços, as pernas e todas essas consequências. Para respirar então, o problema ele acaba sendo refletido na falta de força, mas a origem da doença em si vem do sistema nervoso, tanto do primeiro neurônio quanto do segundo neurônio motor. Aqui as doenças do nervo, neuropatia diabética, pode pegar o segundo neurônio motor. Pode até pegar o primeiro também, mas o mais comum é que seja realmente o segundo neurônio motor. Quem pode ter ela? Sara, qualquer pessoa. Aqui só para simplificar, né? Então fica mais fácil. Primeiro neurônio, segundo neurônio e no músculo. E diferente, na próxima imagem a gente vai ver também uma outra célula que mais comumente é acometida na esclerose múltipla. Mas qualquer pessoa pode ter. Os homens têm uma incidência um pouco maior, dizem os estudos, cada 2 homens, uma mulher. A média de diagnóstico de surgir os sintomas ali dos 45 até os 60 anos, mas pode acontecer tanto antes quanto depois. Não existe uma diferença técnica do ponto de vista da cor da pele, né? Mas assim, os homens entre 45 e 60 anos são os principais acometidos. Da forma esporádica da doença. Lembra que eu disse para você que tem uma forma genética, que corresponde a menos de 5% das vezes. Às vezes ela está associada a uma outra doença chamada demência frontotemporal. Então, assim, a forma genética ela também existe, né? Mas ela é a menor parte delas. Mas é muito importante a gente diferenciar, porque existem tratamentos direcionados, tratamentos-alvo para a forma genética. E para as outras formas da doença existem vários outros tratamentos, sejam eles através de remédios ou sem medicamentos, né? Como que a gente descobre se a pessoa está com ela ou não? Sara, assim, a principal coisa é suspeitar da doença. Então, esse canal aqui que vocês estão abrindo é uma coisa muito importante. Porque, como eu falei para vocês, existem dezenas, centenas de doenças que podem se confundir. Então... Tudo que dá fraqueza, a gente pode pensar em esclerose lateral amiotrófica. Então, o primeiro ponto é a população, a família, as pessoas pensarem na doença e procurarem um centro de referência, pessoas que sejam estejam habituadas, médicos que estejam atualizados para que possam oferecer o melhor tratamento. Então, assim, para fazer o diagnóstico, eu preciso ter a fraqueza, eu preciso ter a presença de acometimento de alguns. Tem critérios que a gente usa do ponto de vista científico, um pouco mais complexo, mas eu tenho que ter acometimento de pelo menos 3 regiões do nosso corpo, eventualmente o chamado eletroneuromiografia, todo mundo já fez, é um exame que tem umas picadinhas, uns estímulozinhos elétricos, eles auxiliam também, e excluir outras doenças, porque não é porque eu tenho essas alterações, que eu tenho essa alteração da eletroneuromiografia, eu vou
realmente ter a doença como diagnóstico. Eu tenho que excluir as outras condições. Então, eu preciso ter os diagnósticos, né, as alterações que sugerem e as que afastam aquela condição de saúde. E, geralmente, quando se faz esse diagnóstico, a gente, classicamente, de maneira muito trágica, se traça um prognóstico muito ruim, muito sombrio para esse paciente. Eu comentei com você que tem várias formas que podem simular a doença. Tem várias formas que podem se parecer com a esclerose lateral amiotrófica. Ela é a mais conhecida, porque ficou famosa com vários jogadores, vários atletas, né? Então, assim, eu preciso fazer esse diagnóstico, porque tem outras doenças que têm tratamentos completamente diferentes e se parecem muito. Então, passar pelo diagnóstico clínico, né, o eletroneuromiográfico, esse exame que se faz para avaliar o acometimento desses neurônios e afastar as outras condições. Esclerose lateral amiotrófica, ela. Quero agradecer o doutor Leonardo que está aqui, o pessoal da Ajuda PUC, obrigada, viu? É um prazer sempre receber todos esses profissionais competentíssimos aqui. É uma doença muito séria e que em pouco tempo pode levar a pessoa à morte. Como o doutor falou, como os neurônios, eles param de mandar essas mensagens, a comunicação, inclusive até mesmo, né, com os músculos, a pessoa para de andar, ela às vezes não consegue mais comer, movimentar a boca. E, gente, tudo é músculo, né? Até a respiração. Ou seja, é muito sério, né, doutor? Quanto uma pessoa, depois de ter o diagnóstico de ela, pode ter uma qualidade de vida? Então, que Sara, a gente pode falar? Diz assim, excluindo-se essas formas que existem tratamentos muito específicos, todo mundo deve receber um tratamento, todo mundo deve receber realmente um tratamento adequado. A gente diz assim, que o suporte nutricional hoje é o que mais tem evidência científica para ela. Né? Então, alguns suplementos, reposição de metilcobalamina, cianocobalamina, mas tem que ser em altas doses, isso é caro, não se encontra em qualquer lugar. Então, eu tenho que, do ponto de vista nutricional, tenho que ter um funcionamento intestinal adequado, eu tenho que buscar realmente uma qualidade de vida com a terapia multidisciplinar. Então, a fisioterapia, mais uma vez, como sempre chamar a neurologia é basicamente chamar a reabilitação multidisciplinar. Então, trabalhar com fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, neurológica, a fono através da deglutição para manter essa adequada alimentação. Trabalhar com a psicologia, a parte mental dessa pessoa e da família, porque não é porque você está com uma limitação motora que você vai realmente entregar e jogar a toalha. Mas a gente esquece também em trabalhar também uma questão de autonomia, porque é uma doença que traz a autonomia mental, traz a autonomia de tomadas de decisão. Essa doença ela não retira a autonomia, então essa pessoa ela pode perder o movimento, pode ter dificuldade para respirar, com suporte, necessidade de suporte respiratório, pode ter dificuldade de deglutir, com necessidade de suporte nutricional, mas ela não vai perder a capacidade mental de tomada de decisão, ela vai continuar conduzindo exatamente as coisas como são. Então ela tem que ter autonomia nas tomadas de decisão e tempo. Ela tem que ter tempo para realmente programar aquilo que vai acontecer durante a vida dela e durante a vida das outras pessoas de sua família. Então é muito importante que a gente realmente tenha essa noção de que um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica às vezes pode ser uma oportunidade para a pessoa realmente. Eu escuto de vários pacientes isso, né? Muitos pacientes dizem assim, doutor, me falaram que minha doença realmente é uma doença que limitou a minha vida, que acabou com a minha vida. E a gente escuta isso que às vezes a vida da pessoa pode ter começado naquele momento, porque ela antes abusava de álcool, abusava de drogas, ela antes brigava com as pessoas, ela realmente não conseguia enxergar o que há de belo. E a partir do momento que você, às vezes, de maneira errada, né, mas você limita, você dá um prognóstico, você dá um tempo, entre aspas, porque isso não é real, de vida, essa pessoa, muitas das vezes, ela, se tiver o suporte adequado, isso custa dinheiro, isso custa suporte da saúde pública, você vai fazer com que essa pessoa realmente tenha uma qualidade de vida, ou que eu já escutei de vários pacientes, eles vão começar a viver naquele momento. E é muito estranho, né? Isso dói demais, porque as pessoas começaram a partir de uma doença, né, tida como terminal, neurodegenerativa, sem cura. Realmente é uma situação chocante, assim. Às vezes a gente escutar isso mostra qual é o nosso papel. O papel da gente poder lutar para ter uma homogeneidade, né? Para essas pessoas poderem receber um cuidado de maneira adequada, tanto no setor privado quanto no setor público. Tá certo. Né? Doutor, obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Isso é importante, a informação, a gente falar sobre o assunto, a gente discorrer. Tem vários casos. Conheci mãe de amigo meu que teve o diagnóstico, foram, sei lá, dias, acho que foram 40 dias, foi uma coisa muito rápida. Outros que alguns meses, então é muito sério, né? E também não é fácil também para o neurologista estar lá trabalhando no dia a dia, lidando com isso, o que você vê, mas o que você falou, hoje a gente vai falar sobre felicidade, a gente vai receber uma especialista em felicidade. O que é felicidade? O que é viver bem, não é verdade?
a gente tem que pensar, a gente tem que Muito colocar, relativo, né? Obrigada.